Boa noite a todos. Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Moacir, casa de trabalho, de luz, de oração, de estudo, para mais uma noite de reflexão, mais uma noite de palestra pública, em que contamos com a participação e a colaboração da nossa querida irmã Márcia Alencar, trabalhadora do Instituto Espírita Chico Xavier, trazendo para nós o tema Encontro entre a paz, encontro com a paz e a saúde. É o tema da nossa palestra da noite de hoje. Para nossa harmonização, antes do início dessa nossa atividade, um exórdio, a lição de número 56 do livro Pão Nosso, Êxitos e Insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Em cada comunidade social, existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particulares, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprendem a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatismo e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação efetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que é resposta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Que assim seja. Mensagem para a nossa reflexão. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e nos harmonizar. Querido Mestre Jesus, querido mentor, irmão Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrir as portas dessa casa para nós, para em mais uma noite podermos aqui estar a colaborar, a aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Rogamos a espiritualidade amiga que auxilie a nossa irmã, que fará uso da palavra, e que nos auxilie no entendimento do que aqui será ministrado. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada a atividade da noite de hoje. Querida, pode ficar à vontade.
Gente, boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados. Como o nosso amigo falou, me chamo Márcia Alencar e trago um abraço fraterno do Instituto Espírita Chico Xavier, a casa que me acolhe como trabalhadora neste momento. Trago também um abraço fraterno da Comissão Estadual de Espiritismo, essa federativa que trabalha para a unificação do movimento espírita no estado de Pernambuco. A unificação no sentido de união, para que nós unidos nos fortaleçamos para que a nossa querida doutrina atue, né, e chegue a mais pessoas, ao conhecimento de mais irmãos e irmãs. Nossas redes sociais, nossas redes sociais estão aqui. Quem puder, quem quiser, nos siga lá no Instagram e Facebook. E lá terão, né, os eventos proporcionados por essa federativa tão importante no nosso movimento. Mas vamos lá. O tema nos sugerido, né, foi encontro com a paz e com a saúde. Um tema bastante atual, né, sobretudo no mês de setembro, esse mês onde nós refletimos sobre saúde mental. A saúde mental requer de nós uma atenção de janeiro a janeiro. Mas nós precisamos de um calendário para que a gente possa refletir um pouquinho mais. Então, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que efetivamente estejamos precisando de ajuda, podemos contar com o Centro de Valorização da Vida, número 188. Atende 24 horas, nos recebe, nos acolhe, conversa conosco diante das nossas dificuldades. E também a Casa Espírita com atendimento fraterno, né? Um ambiente propício, onde a espiritualidade atua e nós podemos nos beneficiar com essa ferramenta evolutiva. Também gostaríamos de registrar aqui a nossa gratidão pelo convite, sobretudo nesse mês de setembro, onde a casa comemora seus 76 anos de vida, né? Vida no Evangelho de Jesus. É muita vida, é muita abundância, né? Então, muito obrigada mais uma vez por poder fazer parte dessa festa, dessa comemoração. Mas vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Quando foi me sugerido para que a gente pudesse pensar sobre essa obra, eu já havia lido ela e tirei alguns detalhes que eu considero importante para nós refletirmos juntos e juntas, tá certo? Quando eu falo para nós refletirmos juntos e juntas, a gente abre aí para poder vocês também interagirem, tá certo? Trazendo contribuições, todos nós temos contribuições, porque a doutrina dos Espíritos nós não temos doutores, nós não temos professores, todos nós somos efetivamente estudantes. Então toda colaboração é muito bem-vinda, ok? Joana de Ângeles nos diz assim: analisando o atual momento, o comportamento humano, não padece dúvida de que a sociedade terrestre encontra-se enferma. Alguém de nós aqui duvida dessa afirmação de Joana? Bem atual, né? 2025 e nós continuamos ainda enfermos quanto sociedade. Ainda temos hoje no planeta várias guerras se desenvolvendo. Nós ainda, infelizmente, nas grandes metrópoles, nós vemos cenas como essas, crianças em vulnerabilidade social. Não é verdade? E como é que nós podemos justificar as guerras? Como é que nós podemos justificar essa vulnerabilidade humana diante, fazendo um recorte aqui para o Brasil, de uma sociedade onde 86% da população é cristã?
Como é que nós, quanto sociedade, podemos entender e aceitar este comportamento? Não é verdade? Como é isso? Porque nós, no Brasil, graças a Deus, não temos guerra. Mas nós temos outras misérias sociais que matam tanto quanto as guerras. O preconceito mata tanto quanto a guerra. Vocês querem ver uma coisa? No nosso preconceito de gênero, hoje, pela ciência, alguém que não está nos padrões em que a sociedade entende como corretos, né? Que é a diversidade. Os nossos adolescentes trans, a expectativa de vida deles é entre 19 e 30 anos. A cada dia, no Brasil, morre um jovem pertencente às diversidades de gênero. Isso é uma guerra. É uma guerra silenciosa, mas é uma guerra da qual todos nós aqui, encarnados e desencarnados, somos sim responsáveis, porque nós somos uma célula desta sociedade. Mais na frente a gente vai trabalhar sobre isso. Como a sociedade influi no comportamento individual? Este, por sua vez, é aglutinador. O que Joana nos diz aqui? Exatamente isso que eu acabei de falar. Todos nós aqui somos responsáveis pela falência da nossa sociedade. Nunca se teve uma incidência tão grande de depressão, ansiedade, pânico, não é verdade? Nunca se viu antes tantos números assustadores, chegando até ao máximo das pessoas tirarem suas vidas através do suicídio. Por que não falar? Precisamos falar sobre saúde mental, porque precisamos treinar os nossos olhos para enxergarmos na sociedade quem precisa de apoio e acolhimento. E não o nosso olhar, muitas vezes preconceituoso, sobre a identidade de gênero daquela pessoa, sobre a religião que ele ou ela frequentam, sobre seus corpos, sobre os padrões que uma sociedade doente estabelece para todos nós. Então precisamos sim pensar quanto unidade, porque é nós, na nossa intimidade do ser, que nós levamos a sociedade às misérias. Ah, mas eu não sou responsável, eu nem tenho preconceito. Mas eu não gostaria de ter um filho ou uma filha transgênero. Isso já é um preconceito. Então nós precisamos treinar os nossos olhares para estas questões. Porque na sociedade moderna nunca se viu tanta tecnologia ao nosso favor, né? Hoje nós vivemos mais, nós temos uma qualidade de vida melhor, mas a nossa saúde mental está em risco. Por quê? Porque nós trocamos a vida real pela vida cibernética. Nós passamos horas e horas e horas do nosso dia interagindo com as pessoas do mundo todo e temos dificuldade de olhar para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos companheiros do Centro Espírita. Quando chegamos, muitas vezes, estamos com um semblante pesado, com os nossos desafios, porque todos nós aqui temos problemas. Todos nós temos problemas, de ordens diferentes, mas temos desafios. Porque ele, quando esteve entre nós, Jesus, nos disse: na vida tereis aflições, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo.
Não é verdade? Mas nós trocamos a vida. Essa semana eu estava na casa de uma amiga e nós estávamos na cozinha conversando. E de repente um menino dela veio para almoçar. E ela disse, tá certo, tá aí na mesa, já vamos colocar a mesa. Aí eu fiquei pensando, como é que ele sabe que o almoço está pronto? Aí eu perguntei, eu disse, como é que você sabia que sua mãe tinha concluído o almoço? Ele disse, porque ela me passou zap. Ela me passou um WhatsApp, venha almoçar, está pronto. Veja a capacidade que nós estamos perdendo de interagir com o humano. Por quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas não, nós vamos para as redes sociais, nos aliviar lá, no Instagram, no Facebook. Nós vamos tirar dúvidas, nós vamos muitas vezes fazer consultas nas redes sociais. Eu estava falando com meu filho há pouco, né, de um caso de uma menina no Brasil que, fazendo consulta psicológica com a inteligência artificial, esta pediu que a menina fosse para a varanda respirar. Veja que incongruência. Alguém que está em vulnerabilidade emocional, com pensamentos suicidas e tudo mais, ir para uma varanda. Como é que está essa varanda? Tem tela? Não tem? A IA não tem como saber. A inteligência artificial não tem como saber. Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Porque lá nas leis morais, 3º capítulo do livro dos Espíritos, os Espíritos nos asseguram, nós precisamos do contato social, porque senão nós não crescemos. Aquelas pessoas que vão lá para o monte, né? Orar, vibrar, passar 1 ano, 2, 5, evolui, nada se perde no universo. Mas quando eles descem para a vida real, para a vida em sociedade, eles vão encontrar algo chamado desafios. E é ali que nós vamos crescer. Diante dos desafios de eu pensar de um jeito, o outro pensar do outro e eu precisar acolher. Eu precisar entender que todos somos diferentes. E isso é que faz a maravilha da humanidade. Imagina se todos nós fôssemos iguais. Que coisa chata. Se todos nós fôssemos espíritas e nós não pudéssemos travar diálogos filosóficos, construtivos com outros irmãos e irmãs de denominações diferentes da nossa. Como ter a certeza se nós não estudamos, não dialogamos e não filosofamos? E, sobretudo, não acolhemos o outro nas suas verdades. Porque a verdade para nós aqui nesse planeta, ela é relativa. A nossa única verdade incontestável é que nós temos um Pai infinitamente bom, justo e misericordioso, que a todos nós ampara. Essa é a única verdade. As minhas verdades, as vossas verdades, todas são questionáveis. Porque nós ainda estamos em construção. Nós não estamos prontos. Por mais que nós tenhamos nossos títulos acadêmicos, nós não estamos prontos. Porque somos esses seres. Indispensável, pois, diz Joana, se torna a formação de uma cultura de amor, porquanto é necessário aprender-se a amar, superando-se os conflitos internos e externos. Quando Joana nos convida a amar, o que Joana está querendo dizer com isso? Né? Quando a gente pensa em amar, a gente pensa homem, mulher, né?
A gente pensa em casais homoafetivos, no amor, no desejo. Também é amor. Mas aqui se fala da sutilidade do amor. Aquele amor que transcende. Aquele amor que nós precisamos cultuar dentro de nós. Que é um pouco daquilo que nós falamos até agora. Aceitar o outro como ele é. Aceitar que as nossas opiniões possam ser divergentes e que ainda assim nós possamos crescer juntos. Isso é amor. É não concordar, mas acolher. Acolher, sobretudo, as diferenças. O amor significa equidade. E o que é equidade? Equidade não é igualdade. Igualdade é isso aqui, ó. Todos nós, dá para enxergar daí, gente? Todos nós vamos receber para assistir o jogo de futebol aqui, ó, uma caixinha para que a gente possa ficar no muro. Ok? Todos entenderam? Ainda assim, essa criança aqui, ela não consegue, porque o muro está aqui e a caixinha dela está aqui, ó. Equidade é quando eu posso disponibilizar para o outro a minha caixinha, porque eu tenho altura o suficiente para visualizar o espetáculo. Então, a equidade significa eu me despir da minha vontade, da minha necessidade de ser o centro do mundo. Se eu tenho direito, por que não? Eu tenho direito a uma caixinha, o outro que vá se resolver. Quando nós amamos, quando nós caminhamos para o amor fraternal, nós disponibilizamos a nossa caixinha, o nosso degrau. A gente pega a nossa mão e faz de degrau para o outro. Isso é amor. O amor mais puro que nós já conhecemos. Quando Jesus esteve entre nós, ele nos sinalizou esse caminho do amor. Porque ele não precisava evolutivamente estar entre nós. Ele, quanto Espírito puro que o é, não precisava vir para cá, suportar toda a nossa ingratidão, né? Toda a nossa ignorância espiritual. Ele não precisava. Mas ele se colocou entre nós, ou ele se coloca entre nós, até o todo sempre, para que nós possamos, de fato, sermos equânimes. Ele nos dá o caminho, ele nos mostra a verdade e ele nos mostra o valor de uma vida profícua, reta, rica. Esse é o caminho da equidade. Quando eu exercito a equidade, eu trago também a inclusão. Todos nós aqui somos iguais perante o Pai. Temos características diferentes pelo nosso momento evolutivo, pela nossa necessidade evolutiva, mas perante a Deus, todos iguais. O verdadeiro amor, ele acolhe, ele inclui. O amigo estava me dizendo aqui que durante a pandemia essa casa ficou com a porta aberta, para que nós pudéssemos vir aqui orar, trazer as nossas dores, incertezas, inseguranças, que todos nós tivemos, né? Quem de nós não ficou preocupado? Será que eu vou desencarnar? Será que é agora? Né? Quantas emoções nós vivemos aí nesses anos de pandemia. E esta casa sinaliza o caminho do amor. Veja que coisa linda. Venham
e sintam-se aqui abraçados pela espiritualidade. Isso é amor. Eu posso não concordar com você no seu ponto de vista, seja ele qual for, mas eu lhe acolho, eu lhe recebo, eu reverencio o Deus que está dentro de você também. Porque o Deus não está só em mim, o Deus está em nós, porque Ele é causa primária de todas as coisas. Então Ele está em todos nós, né? E por último, a aceitação. Primeiro, a aceitação de sermos quem somos. Muitas vezes a gente pinta um quadro daquilo que não somos ainda. Ah, eu sou tão espiritualizada, eu vou no centro toda sexta-feira, eu tomo passe, eu tomo água fluidificada. É uma boa ferramenta, um bom uso do meu tempo, mas isso não me faz mais iluminada e iluminado. O que me ilumina vem de dentro para fora, as mudanças, as reformas das quais eu preciso. Mas para isso eu preciso primeiro me aceitar como eu sou, com todos os meus defeitos, para que eu possa aceitar o outro. Sabe por que existem as guerras naquele nosso slide primeiro? Porque há um entrave, porque uma pessoa não aceita, um povo não aceita, um dirigente não aceita o outro. Eu quero o seu pedaço de terra, mas vamos conversar? Quem sabe a gente divide no meio, quem sabe vai para lá, vai para cá. Olha o diálogo. Resolveria. Mas quando eu acho que eu sou o centro do mundo, não tem diálogo. Não há necessidade se eu sou a prioridade do mundo. Se o meu egoísmo me chama para que eu fique sempre na evidência. Lê do engano, né? Mas no nosso estado atual evolutivo, é assim que a grande maioria de nós ainda pensa. Então, para que nós possamos amar de verdade, nós precisamos proporcionar o bem-estar ao outro, sendo equânimes, empáticos e inclusivos, né? O Espiritismo fornece, diz Joana, oferece um valioso arsenal de experiências, preparando para a valorização da vida. Quem de nós aqui já abriu o Evangelho de Jesus? É uma maravilha. Aleatoriamente aberto, sequenciado. Quantas informações nós temos? Quantas informações, sugestões valiosas que às vezes a gente se esquece, a gente se perde, né? Por quê? Porque nós temos esse caminho deixado por Ele, pelo nosso Mestre. Quando entre nós, Ele nos deu o exemplo vivo do que é que nós deveríamos fazer para valorizarmos a saúde, a paz, a equidade, o acolher. Tudo isso Ele nos trouxe nas várias passagens que nós temos pelo Evangelho, né? Quando a mulher adúltera, criticada pela cidade, julgada pelos doutores da lei, aquela época, ela seria apedrejada. E estava na lei, não tinha nada de errado. E aí Jesus vem e diz: atire a primeira pedra, quem não tem pecado? Todos nós largamos a pedrinha lá. Porque efetivamente todos nós temos o que espiar, o que pensar e o que reformar internamente. Então, todas aquelas pessoas que estavam lá, naquela praça, homens e mulheres,
largaram as suas pedras. Sobretudo os homens, porque faziam uso daquele comportamento inadequado das mulheres. Mas atirar a pedra eu posso, porque a sociedade me dá essa possibilidade. Eu sou homem, eu tenho direito, eu tenho poder. Isso mudou muito nos dias de hoje? Ainda somos espancadas, ainda temos números gritantes, né, a respeito do tema. A cada hora no Brasil, acontecem 3 feminicídios. 3. É muita coisa. Agora, para chegar nesse ponto, antes teve violência psicológica, emocional. E nós precisamos estar atentos a esses que pegam a pedra, mas o nosso mestre nos liberta. Porque ele diz, larga a pedra, faz sentido, né? Numa outra passagem com Zaqueu, quando ele inclui Zaqueu, não é? Um homem de comportamento duvidoso, rico, de forma ilícita, né? Ele vai lá e diz, Zaqueu, vou ter com você hoje, lá na sua casa. E aí as pessoas, mas o senhor vai ter com Zaqueu? O senhor não é um homem justo, bom, misericordioso? Sou. Por isso que eu preciso incluir Zaqueu. Quem sou eu para julgar? Quem julga é meu pai. Né? Então vejam, quando esteve no Vale dos Leprosos, a sociedade não queria nem saber dos leprosos, jogavam as pessoas num vale para que lá pudesse vir a desencarnar. Não tinha cuidado, não tinha assistência, não tinha nada. Jesus, um dia passando, foi chamado, foi lá e curou todos os 10. Isso é inclusão. A gente, às vezes, tem dificuldade com aquela pessoa que pensa diferente da gente, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente familiar extenso, né? Na escola. Mas Jesus doou dele, do que ele tinha de mais precioso, a inclusão. Porque como seres sociais, ele entendia que nós adoecemos quando nos afastamos do amor divino. E o amor divino está onde? Dentro de cada um de nós. É por isso que nós não podemos nos afastarmos. Existem relacionamentos e relações mesmo, né? Que são impossíveis. Realmente há uma cisão. Não tem como. E às vezes a gente diz, né? Fica para a próxima encarnação. Não tem nada de errado com isso. A questão é, o que é que aquela pessoa levou de mim, que sou cristã? Fui eu o causador dessa cisão ou foi o outro? Ou a outra? E ainda assim, se o causador da cisão foi o outro, ele precisa levar, ela precisa levar o meu perdão. Porque o perdão é unilateral. Não precisa haver uma troca de perdões. Nós que já conhecemos a palavra, o Evangelho, nós que queremos cultuar nossa saúde mental e física, porque do desalinho, da desarmonia psíquica, vem a desarmonia física. É o que Joana nos assegura. Emmanuel, André Luiz nos traz essa reflexão também. Então veja, Jesus nos traz todo o manancial ético e moral para que nós vivamos com paz,
saúde e harmonia. Todo o manancial é nosso, está aqui, está dentro de nós. Ah, mas eu não consigo conviver com determinada pessoa. Às vezes é difícil. Às vezes é complicado mesmo. Pode ser irmão, irmã, pai, mãe, não importa. Mas aquela pessoa tem que beber dessa fonte que Jesus faz e nos traz através da passagem da mulher samaritana. Quem estiver na nossa presença quanto cristão que somos, precisa enxergar Jesus nas nossas ações. E como é que a minha ação vai ter Jesus se o meu pensamento está para o mundo? Está para a vingança, para a violência, para o Instagram, para a internet, para as comparações. Como é que eu posso falar uma coisa e efetivamente fazer outra? Então, eu preciso efetivamente conhecer-me. Eu preciso ter coragem para fazer uma autoavaliação. Como é que eu estou levando minha vida? Quais são os meus pensamentos? Qual é aquele pensamento recorrente que passa aqui, ó? A gente precisa parar e pensar sobre isso. Não é sobre deixar a vida nos levar. A vida é muito rápida, né? A vida é muito necessária. O tempo, às vezes, não nos permite. É nós que precisamos encontrar esse tempo nas nossas vidas. Quando eu me conheço, quando eu tenho coragem para olhar para o que ainda eu não consigo transformar internamente, é aí que eu vou mudar. Jung diz muito isso. Nós só mudamos quando nós jogamos luz na nossa sombra. E como é que a gente joga luz na nossa sombra? Temos um guia e modelo. Ele, Jesus. Nosso guia e nosso modelo. Mais perfeito. Temos aí já um bom caminho. Temos o tratado que ele nos deixa, o Evangelho. Quando nós queremos saber se a minha atitude está certa ou está errada diante de uma situação, eu corro para o Evangelho. Eu faço uma prece. Eu emano a minha comunicação com Deus. Porque todos nós temos essa condição. Lá na sociedade judaica, naquele tempo, seriam os escolhidos. Os sacerdotes é que tinham acesso a Deus. Nós outros, mortais, não. A gente vê isso ainda na sociedade hoje? Vemos. Né? Algumas denominações entendem que a comunicação de Deus é feita através dos escolhidos. Escolhidos por Deus somos todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Filhos amados, dotados de uma inteligência e com um arquivo mental registrado nas nossas consciências as leis morais. A maior prova de amor que nós recebemos. A oportunidade de estarmos aqui agora, nessa encarnação, com todas as nossas dificuldades. E todos temos, já falamos aqui. Porque felicidade não se trata de não ter problema. Porque como nós vimos, todos temos problemas. A pessoa mais rica do mundo, os grandes governantes das nações, todos temos problemas. E o que é felicidade, então? Eu pensei que era tirar na loteria. Eu pensei que era uma viagem, eu pensei que era um carro. Felicidade é a capacidade inata que Deus deu a todos nós de resolvermos os desafios do nosso
dia a dia. Vê que maravilha. Vocês conseguem imaginar um presente melhor que esse? Imagina, quando a gente para pensar, qual seria o presente mais valioso que nós poderíamos receber? Se não a capacidade inata de resolução de problemas. E quem está dizendo isso não sou eu, é a ciência. Organização Mundial da Saúde. Quando perguntado, o que é saúde física? Bem-estar físico e emocional. Não fala de não ter doença. Quando perguntado à OMS, Organização Mundial da Saúde, qual é o conceito de saúde mental? Capacidade inata da resolução dos desafios. Então não tem receita de bolo. Todos nós temos dentro de nós a capacidade. Aquela dor que nos visita, aquela depressão que chega, aquela ansiedade. Existem casos e casos. Estamos falando aqui diante de um mundo acelerado e doentio para os transtornos mentais, né? Então, é só se conhecendo através de uma análise cuidadosa, porém, da individualidade, auxilia na reestruturação da psique. Veja que ele diz, ela, Joana, uma análise cuidadosa, porém, da individualidade. O que é que eu estou dando para a sociedade? O que é que eu estou dando para a sociedade? Quando a gente para pensar, a gente descobre um monte de coisa que a gente está fazendo legal, muito bom. E a gente também descobre um monte de coisa que não está muito legal. E aí é hora de repensar. E aí ele diz que esse pensamento, ela diz que esse pensamento reestrutura a nossa alma. Porque psique em francês é alma. Logo, quem adoece não é o meu corpo, é a minha alma. Começa lá nos pensamentos, vem para a minha ação, prejudica o social e eu naturalmente adoeço, facultando o esforço para a libertação das dificuldades. Quando a gente para um pouquinho, a gente começa a perceber que a gente tem dificuldade que nem dá conta. Porque a gente trabalha, né? A gente pega ônibus, a gente volta para o trabalho no outro dia, e tem toda uma demanda, e tem questões familiares, e tem filho para criar, e tem mãe para cuidar, e tem pai. Enfim, a vida se torna uma rotina. E é natural que isso aconteça. Mas nós precisamos pensar na nossa existência como seres imortais. Quando a gente percebe que a vida não termina no túmulo, nós realinhamos a nossa alma. Porque aí sim nós vamos rever aquilo que precisamos, né? Facultando o esforço para a libertação dessas dificuldades e das fugas psicológicas. O problema não é meu, é do meu marido, é da minha esposa, é do meu filho. Nunca vai ser sobre o outro. Nós somos seres individuais vivendo na coletividade. Então, tudo sempre vai partir de mim. Querem um exemplo? Aquela pessoa que a gente está num ônibus, segunda-feira de manhã, né, cansado, com soninho, final de semana dormiu até mais tarde, e aí está lá no ônibus, chuva em Recife, o ônibus fechado, quem passa por isso sabe. E aí vem alguém e pisa no nosso pé.
Dá uma dor, o sapato já está apertado, a paciência já está pouca, o sono está grande, e aí vem alguém e pisa no nosso pé. A nossa tendência é reagir conforme os nossos instintos. Que raiva! Vou pisar também. Dá um sacalão, né? Isso é instinto. Essas são as nossas fugas. Por quê? Porque nós precisamos olhar para nós com o carinho, o acolhimento necessário para que a gente de fato evolua e não precise mais sofrer pela dor, pela doença, pelo desalinho, pelos transtornos mentais, por que não dizer, né? Da culpa, do medo, da ansiedade, da solidão. Tudo isso são sentimentos e emoções que nós carregamos dentro de nós. Mas se nós fizermos essas avaliações, que começam lá no nosso pensamento harmônico, propicia então o equilíbrio psicofísico. Nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Se não está legal, a responsabilidade é nossa. Precisamos mudar o padrão dos nossos pensamentos, né? Infinitas possibilidades que dispõe a mente. Infinitas. O nosso pensamento, ele é algo cultural. Nós não temos como bloquear, trancar, parar, seja lá o nome que nós dermos. E nem tomar de conta dos nossos pensamentos. Isso gera ansiedade, não é legal. Mas é bacana a gente pensar como é que os nossos pensamentos chegam até nós. O pensamento é um fenômeno que, através das nossas vivências da infância ou da fecundação até a idade atual, nós temos arquivos mentais. Tudo aquilo que nós pensamos, existe uma lógica nos nossos arquivos mentais, no nosso cérebro. Mas quem pensa não é o nosso cérebro. O cérebro é um órgão importantíssimo, vital para a nossa manutenção da vida. Mas não é ele que pensa. Quem pensa é a nossa alma. É algo mais sutil. É a criação da nossa mente, que através das conexões neuronais, dos neurônios, das células do nosso cérebro, vão nos levar aos pensamentos. Então eu posso até pensar em querer pisar no pé da pessoa, mas eu preciso parar, respirar e tomar uma decisão. A pessoa fez porque não viu, porque estava desatenta, porque está com problema. Deixe que ela vá. Emita uma prece para você e para ela. E permita que ela vá. Né? Porque eu acho que ninguém pisa no pé de alguém numa condição dessa, querendo, né? Mas os nossos pensamentos, esses instintos, ele tem uma história que nós vamos datar ela do homem das cavernas. Então, a ansiedade que nós tanto conhecemos hoje, século 21, ela vem das nossas remotas existências através das vivências nas cavernas. Porque nesse tempo nós não tínhamos a inteligência e o conhecimento que nós temos hoje. Então nós tínhamos medo do sol, medo da chuva, medo da folhinha que caía, não é verdade? Nós tínhamos medo de tudo. E aí, no desenvolvimento humano, nós fomos aprendendo os comportamentos e os fenômenos naturais do universo. Mas o medo, ele nos constitui fisiologicamente. Nós temos uma glândula no nosso cérebro que dispara a cada vez que nós sentimos medo. E se nós não tivermos a capacidade
de refazer esses pensamentos, sim, entramos num circuito de medo, de ansiedade e alguns transtornos mentais. Por que eu trago isso? Para que nós possamos entender de onde vem o nosso pensamento e que o nosso pensamento negativo não é algo que nos deixe numa condição inferiorizada, né? Não é sobre isso, é biológico, é muito mais, vamos dizer, profundo do que nós possamos imaginar. Mas aí vem Joana de Ângeles, vem a doutrina dos espíritos e diz, né? Jesus nos diz: sois o sal da terra. Veja que coisa maravilhosa. O que o sal faz? Tempera, dá gosto, né? Quem aqui já comeu uma comidinha sem sal? Sem graça, né? Dá nem vontade de repetir. Mas bota um salzinho lá. E ele diz, vós sois o sal da terra. Vê que maravilha. Nós somos o tempero, a potência da terra. Então, nós nascemos nessa cultura, já impregnada do medo, né? E precisamos pensar sobre isso. A crise existencial, diz Joana, é uma forma de ruptura com o nosso passado. Eita, tô deprê hoje, né? Tô numa crise existencial aqui, tô tristinha, quero ficar sozinha. Beleza, se não for mais que um dia, tá valendo. Né? Uma nostalgia, olha para um banco. Eu cheguei aqui, olhei para esse... Eu sou fascinada pelo piso dessa casa. E aí eu entro aqui e me dá uma nostalgia, uma coisa linda que eu já vivi. Né? Em algum momento aí das minhas encarnações eu já vivi em algum ambiente que tinha. Eu acho esse piso riquíssimo, belíssimo. Então veja, eu preciso, né, romper com esses passados, esses erros, esses equívocos, para que o novo chegue. Para que o novo chegue, me propiciando novos investimentos. Para que eu possa descobrir emoções novas, sentimentos novos. Sabe aquele cano da cozinha que está entupido? Se a gente não desentupir ele vai alagar, ele vai juntar água. Assim são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Aquela raiva que eu senti lá no ônibus, eu preciso descarregar ela, né? Eu preciso tirar ela de dentro de mim, para que ela não me acompanhe de forma equivocada. A harmonia que pressupõe o equilíbrio, a estabilidade e a realização pessoal. Nós precisamos caminhar para um autoequilíbrio, para que a gente possa levar o nosso autoequilíbrio para a sociedade, né? Nós temos e falamos sobre as guerras, as crises sociais que visitam o planeta. Livro dos Espíritos, terceira parte, fala sobre lei de sociedade. Então, eu, quanto unidade, eu contamino toda uma sociedade. Seja de forma negativa, seja de forma positiva. A escolha será sempre nossa. Como é que eu quero ser vista pela sociedade? Como alguém que se trabalha, se melhora e assim melhora o seu ambiente? Ou eu vou querer ser aquela pessoa sempre desagradável, sempre dizendo que dói aqui, dói ali, dói acolá, a minha dor é muito maior que a sua, meu problema é muito maior que o seu. Veja, o que é que eu estou trazendo para mim? O que é que eu estou deixando naquele ambiente onde eu estou? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Kardec pergunta o que dá origem às guerras, né? E qual é o objetivo das guerras? E aí os espíritos respondem: a liberdade e o progresso. E quando a gente fala de guerra, nós não falamos só nas guerras com armamentos, nós falamos das nossas guerras interiores também.
E o objetivo delas é nos libertarmos, muitas vezes, dos nossos comportamentos ainda equivocados. E o que é que a guerra nos propicia? Objetiva eliminar as nossas más tendências. Todos nós temos. Conhece-se um verdadeiro cristão pela força e o esforço diário em melhorar as suas más tendências. Esse é a verdadeira cristã. Outra coisa é o nosso orgulho, a nossa vaidade. Eu tô certa, você não. Eu é que parto de um princípio racional, você não. Falamos aqui já sobre isso. A vitória não é travada sobre o outro, ela vai ser sempre sobre mim mesma. Eu vou trazer de novo o exemplo do pé para a gente não abrir outra janela e não ficar pensando. Quando eu liberto aquela pessoa que pisou no meu pé através de uma prece e do perdão sincero, eu me liberto. Eu é que me liberto. Não é ela está lá com as demandas dela, com os problemas dela. Eu liberto a mim de passar o dia inteiro pensando naquele pé doendo. Será que eu mereço? Será que Deus vai me proporcionar um dia para que eu possa passar reclamando sobre algo que eu não tenho como combater? Porque Deus é igualdade, como nós falamos aqui antes. Todos nós somos absolutamente iguais perante a Deus. Nunca se tem conhecimento na história de tanto medicamento que nós tomamos. Em alguns casos é necessário. Não somos contra absolutamente os psicotrópicos. Mas nós estamos tomando medicamento para dormir, para acordar, para não nos frustrar. Porque brigou com o namorado, porque brigou com a namorada, porque não passou na prova, porque tirou nota baixa, porque não comeu o morango do amor. Ontem nós falávamos sobre isso, né? Até o morango do amor está nos frustrando. Quanto sociedade! Veja a capacidade que nós estamos tendo da falta de autocuidado. Esses dias alguém colocou lá no Instagram: você já comeu o morango do amor? Não, então você não está vivendo nesse planeta. Meu Deus! Você já fez prece hoje? Você já cuidou de você? Você já se abraçou? Você já abraçou alguém? Não. Você já comeu o morango do amor? Né? Nada contra, tá, gente? Nada contra. Mas são os valores que nós estamos, invertendo, né? Por quê? Porque nós estamos perdendo a capacidade de nos frustrar. Por quê? Perdemos a conexão com o alto, com Deus, com a nossa essência, com o divino. Com isso que está dentro de nós, com essa capacidade inata, né? Que nós temos. E aí nós trocamos às vezes os conceitos, né? O que é felicidade? Felicidade é estar no Instagram, é poder viajar, passear, estar magra, alta, loira, morena. Não é verdade? Nosso conceito de felicidade está meio que precisando ser revisto, né? Ou então nós estabelecemos que conceito de felicidade é ter dinheiro. Ter dinheiro é legal? É bacana. Nos dá o ventilador, o sapato, né? É bacana. Mas nós não somos isso. Nós somos essência espiritual. E é essa essência que nós precisamos alimentar. Mas nós estamos alimentando as redes sociais. Então, por isso que nós temos essa dificuldade de reconhecer a felicidade quando ela chega. Aquele parente, aquele amigo, aquele sorriso, aquele telefonema, a gente diz: eita, fulaninho ligou e eu nem estava a fim de falar. Né? Por quê? Porque nós perdemos essa capacidade e estamos cada vez mais. Porque Joana nos diz
para que se apresente a felicidade, assim como outros sentimentos, torna-se necessário que o nosso cérebro seja convidado. O que será que ela quer nos dizer com isso? Para a felicidade chegar, nós precisamos pensar em felicidade. Nós precisamos trabalhar para sermos felizes, para aquilo que nos traz a felicidade que o mundo não corrói. Ou seja, a felicidade não é material. E o crescimento espiritual vem através dessas mudanças que nós fazemos. Porque nós precisamos entender que a felicidade, sim, ela é própria desse mundo. Nós podemos ser felizes comendo o morango do amor, na internet, nas nossas relações sociais, amorosas. Sim, nós podemos e devemos buscar. Só que a felicidade desse mundo, assim como o nosso conhecimento, ele é relativo. Porque quando esteve entre nós, ele disse: a felicidade, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, o nosso mestre, guia e modelo diz assim: vocês podem ser felizes aí sim. Quando come aquele cuscuzinho, toma o cafezinho preto, a gente fica feliz, né? Eu pelo menos fico, eu adoro um café preto. Então isso me deixa feliz, isso é parte do meu dia feliz. Mas a felicidade que Jesus nos chama é incomensuravelmente maior do que o cafezinho com cuscuz. Porque ela é ampla, ela é irrestrita e ela sim não é desse mundo. Eu não tenho nem noção. Eu posso imaginar quando eu tomo um passe, quando eu entro na casa espírita, quando eu faço uma prece sincera e eu sinto aquele bem-estar, e aí eu penso que eu já desencarnei, porque eu me sinto tão bem que eu digo: oxe, será que eu estou lá já? Né? Aí eu boto o pé firme, eu digo: não, estou aqui, ainda tenho algumas coisas, algumas questões aqui para resolver. Mas é isso que Jesus quer dizer. Não adianta que sejamos simples no falar e ambiciosos no agir, orgulhosos no agir. O nosso pensamento e a nossa ação precisam caminhar juntos para que nós sim possamos ter a conquista da nossa consciência, a nossa elevação. E essa elevação, para finalizar, nós só conseguimos ela na conexão de Deus, com Deus. É o processo de autoiluminação. Então não adianta a gente queimar incenso e ficar, não resolve. Também não resolve botar aquela musiquinha Enya. Eu preciso da comunicação com a minha essência. Eu preciso me comunicar, me conectar à minha essência. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É aí que eu vou, de fato, encontrar a felicidade. Pelo menos aqui, né? Toda e qualquer tentativa em favor do processo de autoiluminação deve ser iniciada através da mecânica do amor que conduz à inteligência. A inteligência, a racionalidade é pilar da doutrina dos espíritos. Eu só vou conseguir amar verdadeiramente quando eu estabelecer a asa do amor e a asa da racionalidade, da inteligência. Então, enquanto nós não estudarmos a codificação espírita, o Evangelho e a nós mesmos, nós vamos para o conceito de amor daquele filmezinho de sessão da tarde. O nosso conceito de amor, quanto cristãos, é um amor amplo, é um amor irrestrito e é um amor do qual nós ainda não conhecemos. Ainda.
mas como espíritos imortais que somos, reencontraremos ou encontraremos Ele neste universo. E agradecendo mais uma vez a paciência e o carinho e o amparo desta casa e de todos vocês, rogamos que o nosso Mestre seja sempre o nosso caminho. As nossas caídas, as nossas levantadas, mas que acima de tudo tenhamos fé e perseverança num futuro luminoso. Muita paz e muita luz.